Meu nome é Edmar, eu tenho 32 anos. Meu nome é Franciele Ruhoff, tenho 25 anos. Meu nome é Adilson, tenho 27 anos. Claudirene José Laurindo, tenho 28 anos. Eu tiro leite, mais meu esposo, e nós dois mexemos com abelhas, com apicultura também. Bom, a minha família ultimamente tem trabalhado tirando leite na criação de gado, cultivando milho, cultivando roça. Atualmente eu sou advogada. A família aqui, a agricultura familiar, estão todos engajados no mesmo objetivo. A principal atividade aqui é a produção de leite. Muitas vezes vende-se um gado, tem que mandar com a guia de trânsito, a nota de compra e venda. Então eu auxilio o pessoal nessa parte e acaba sendo também uma alternativa de renda. Eu aqui trabalho, eu tiro um pouco de leite, daí eu faço na empreita eu arranco mandioca. Trabalho na diária assim para inteirar um pouco, né? Por enquanto, mas eu pretendo focar só no leite mesmo. A história começa em Teodoro Sampaio, em 2002, onde a gente entrou no acampamento na esperança de uma melhora de vida. Nós morávamos lá no Paraguai, eu nasci, meus irmãos nascemos no Paraguai. Minha mãe era de Minas, meu pai era do Paraná. Aí eles se casaram, aí nós morávamos num acampamento lá no Paraguai. Aí de lá nós veio para cá, o acampamento do MST do Zé Rainha. Minha chegada aqui no assentamento Porto Maria, eu sempre morei na Gleba 15, né? Pro acampamento eu já tinha uns 16 anos pro acampamento. Eu nasci em Paraguai, na cidade de Santa Rita. E após isso a gente veio pro acampamento do MST, quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. E após algumas cidades que a gente acampou, a gente acabou acampando aqui, perto de Primavera, né? Perto do assentamento Gleba 15. Primeiro acampamento foi lá no setor 3, o primeiro que eu fui. Daí era lá perto, era num sítio mesmo, no sítio abandonado lá. Aí era perto, daí o pai tinha um cadastro, daí eu mudei e fiquei na casa da minha tia, Cidinha. Aí de lá foi pra Nova Pontal. Aí no Nova Pontal eu já fiz um barraco, fiquei sozinho, daí o pai falava no sítio que nessa época ele trabalhava na usina. Aí da Nova Pontal ficou um tempo lá. Aí depois veio já para aqui, que era para pegar o sítio aqui no Porto Maria, que foi para ali perto do Porto de Areia. Nós morou, que eu me lembre, lá nos Pés de Manga, que é lá na R5, né? Já moramos lá no Teodoro, Porto Euclides, na beira do asfalto ali, tinha um acampamento antigamente. Aí de lá, eu acho que, se eu não me engano, nós mudou para aqui, perto dos pescadores ali. Aí depois que fomos lá para a sede, acampar lá na sede. O processo de acampamento foram 11 anos, até então aconteceu o projeto, o assentamento Porto Maria. Mas foram 11 anos de muito sofrimento. É uma realidade que é difícil de encarar. É dificuldade em tudo mesmo, de moradia, questão de água, abastecimento, saneamento, não tinha energia. Casa. Nossa casa era um barracão, né? Porque era tanto que meu pai tinha, aí era um barraco bem comprido, de lona, né? Aí cobria de lona em cima, lona embaixo, em volta, e era assim a nossa casa. E a lona, quando acontecia algum temporal, levava tudo. Até tem algumas histórias que a gente, tudo pequeno na época, então cada um segurava onde dava, um pedaço da lona, mas tinha vez que ia embora, não tinha o que fazer. Não, era legal, da hora, era perto do rio, o acampamento. Era bom minha infância, eu gostava. Nós mudávamos bastante de cidade, de acampamento para o outro. Foi uma época complicada. Tínhamos muita dificuldade
como em qualquer acampamento, né? Mas, por outro lado, também, eu como criança na época, tinha muitas alegrias. A gente convivia com muitas crianças, muitas famílias, então tinha seu lado bom também. Tinha uma comunidade muito bacana e, tirando isso, né, aquelas dificuldades que todos conhecem, né? Falta de acesso à água, falta de acesso à energia elétrica e muitas dificuldades financeiras. Fora as dificuldades também, né, do próprio acampamento, das próprias invasões. As invasões às vezes acabavam tomando um rumo um pouco violento por conta da fazenda, dos fazendeiros. Era gostoso, eu gostava, né? Fora as partes que tinha que aconteceu algumas coisas, né? Que quando nós invadia, aí o policial foi lá tirar nós à base de bala e bomba efeito moral. Fora essa parte, pra mim, na minha infância, foi ótima, perfeita. Fui acampado, eu era menor, daí eu ficava pelo meu pai. Meu pai ficava no sítio da minha tia, lá no setor 3. Aí eu sempre ficava no acampamento pro meu pai. Chegamos muito pequeno, eu tinha 5 anos, o meu irmão estava recém com 3 anos, então foi bastante sofrido, mas a gente não deixou de se divertir e ter uma infância igual todo jovem, toda criança tinha. Então, jogar bola, na época era jogo de burca, então as brincadeiras que existiam na época a gente fez todas. A gente não ficava focado só em questão da realidade que a gente vivia. O processo de loteamento deu início em 2008, alguns vieram para cá em 2009, mas a grande maioria já em 2008 já veio. Só que aconteceu de maneira tardia, 11 anos depois de luta, o pessoal já estava tudo cansado já tinha desistido. A gente mesmo, se não tivesse dado certo aqui o projeto do assentamento Porto Maria, provavelmente a gente estaria em outro lugar, desistido de tentar a reforma agrária, já tinha perdido a esperança. Lembro quando chegou o dia que meus pais ficaram bastante felizes. A notícia chegava a chocar, né? Porque depois de 10 anos aguardando era um pouco difícil de acreditar, mas aconteceu. E aí teve o sorteio de cada lote, de quem que ia ficar em cada parte da fazenda, né? E aí, após esse sorteio, já foi liberado para cada um ir para o seu lote e já iniciar, né? Iniciar a sua casa, construir sua casa, plantar o que quisesse, ter o que quisesse de cultivação, né, do lote. Algumas vezes assim, que nós estudou na escola de cidade, mas quando nós morava aqui, geralmente era mais no campo mesmo. A gente teve sorte de ter o transporte, mas quando a gente chegou aqui não existia estrada, então a gente tinha que se deslocar a pé, muitas vezes saía de madrugada, andava em torno aí de uns 5, 6 quilômetros, para pegar a condução para ir até a escola. Eu ia para a escola quando eu era bem novo, eu morava no sítio da minha avó e eu ia a pé. Eu ia com meus primos, eu ia a pé. Aí depois, no 3 também eu ia a pé, que dava uns 3 quilômetros só. Lá da casa da minha avó dava um quilômetro e pouco, 1 quilômetro só, quando eu era mais jovem. Aí quando eu vim estudar na Santa Marina já era de ônibus, transporte rural escolar. A escola era muito distante, então era quase impossível ir a pé, né? Mas, em questão de conteúdo, a escola não era voltada para quem está na área rural, quem quer permanecer na área rural. Bom, na minha opinião,
O que eu ouvia muito dos professores era um incentivo a cursar a faculdade. Não tinha nenhum incentivo em específico de curso, né? Mas nunca houve um incentivo para continuar na agricultura, continuar no campo. Sempre tinha uns conselhos, né, de falar assim, vai trabalhar registrado, que é melhor, vai estudar, fazer uma faculdade, sempre tem, né, mas sempre gostei do sítio mesmo. Algum curso técnico que seja voltada. Na minha época não existia, agora já temos o Centro Paula Souza, que oferece o curso de agronegócio, agropecuária, mas na época faltou essa formação. Eu saí do assentamento, eu tinha uns 19 para 20 anos. Aí eu fiquei até os 23 trabalhando para fora. Daí eu já voltei pro sítio do pai. Bom, eu fui embora daqui, eu tinha 17 anos. Eu fui para cursar a faculdade. Sempre recebi o incentivo dos meus pais, recebi esse incentivo também na escola, de alguns professores. E então eu sempre cultivei essa vontade de sair daqui do campo para fazer uma faculdade e trabalhar fora mesmo. Então eu saí aos 17 anos, né? E fui cursar Direito em Piracicaba. E na época eu não entendia muito bem o porquê de ter escolhido o Direito em si, né? Mas hoje, depois de toda essa experiência, eu já entendo melhor. Quando eu retornei para cá, eu passei a advogar para algumas pessoas aqui do assentamento, das redondezas. Quando eu saí do sítio, nós fomos morar numa fazenda. Aí da fazenda, aí nós foi para a cidade daí. Aí, quando nós foi para a cidade, aí eu sempre falava para minha mãe e para meu pai, que o meu sonho era voltar para cá. Aí conheci meu marido, quer dizer, reencontrei, né, meu marido, aí eu casei, comecei a me namorar e acabei vindo morar para cá. Realizei meu sonho, né? Pela questão do emprego, pela região aqui não oferecer emprego, não ter indústria, a gente se vê obrigado a sair. Eu fiz isso em 2013, quando eu acabei o ensino médio. Eu fui para uma cidade em Santa Catarina, Joinville. Então, eu já saí, sempre eu gostei do sítio, é um lugar de sossego, né? Eu já fui trampar para fora com a intenção de no futuro voltar para cá. Por isso que quando eu estava para lá, eu já comprava uma bezerra hoje, outra manhã, já com a intenção de voltar. Eu comprei o sítio, eu tinha uns 26, 27 anos. O meu objetivo era também estudar, só que a questão é que a gente não consegue conciliar as duas coisas. Meu pai enfrentou um problema de saúde, infelizmente faleceu. Os outros irmãos já tinham saído e eu optei por voltar e dar continuidade aqui à atividade, trabalhar no sítio. Inicialmente, quando eu fui, eu não pensava em voltar. Nunca pensei em retornar para o campo. Por muito tempo eu continuei com essa ideia, com essa vontade. Porém, a realidade acaba modificando a gente, né? As experiências. Então, quando eu estava lá, eu comecei a sentir essa necessidade, essa vontade mesmo de retornar para o campo, retornar para uma cidade menor. Minha experiência de volta, né, ao campo foi bastante diferente. Primeiro porque não era uma ideia que eu tinha muito madura, digamos assim. Eu passei muito tempo não querendo voltar por conta das dificuldades, né? A gente acaba ficando marcado por isso. Mas quando eu retornei, eu percebi que não era tão complicado assim. Era viável de trabalhar aqui, era até confortável. Tínhamos algumas dificuldades, tinha alguma dificuldade de internet, principalmente, né? Por conta do acesso à internet no campo, que é bem limitada.
Então, como o meu trabalho todo depende de acesso à internet, foi um pouco difícil essa parte, porque caía muito a internet, eu tinha que, às vezes, me socorrer para outros lados, né? Então, foi complicado isso. Mas, de resto, eu achei muito bacana, eu gostei muito da experiência e foi muito importante para mim. Eu acho que deveria ter mais coisa por perto para a criançada. Se investir mais aqui, deveria ter uma coisa mais perto. Não eles ir procurar para longe, para fora daqui, né? Deveria ter algo para eles se especializar aqui dentro. Meu assentamento em si, não tem nenhuma política pública, nem de saúde, nem de educação, nem de lazer. É um assentamento recente, então tem esse detalhe, né? Mas ainda assim peca muito nesse aspecto, né? Não tem nenhuma política pública de lazer, de educação. A saúde chega, mas é vinda de outros assentamentos. O assentamento em si não tem uma política pública de saúde, por exemplo. Então, é bem defasado nesses aspectos. Para sobreviver no campo, na minha opinião, tinha que ter mais assistência técnica, mais informação, né? E um pouco de investimento também, de financiamento. Aí conseguia sobreviver bem melhor no sítio. Bom, eu acredito que para a juventude, no campo, é extremamente necessário políticas públicas voltadas ao lazer, voltadas à educação principalmente, né? Ainda existe outra questão da retirada de direito da Previdência Social, que hoje só se reconhece como segurado o titular e o companheiro, primeiro e segundo titular. O jovem fica desamparado nessa questão. Então, pela questão da renda já ser pouca, fica inviável pagar, contribuir, muitas vezes um valor que não dá condição. Pode, lógico que pode. Até, portanto, às vezes a gente tem que sair para fora, né, procurar se especializar para poder voltar e mostrar o que aprendeu lá fora para poder investir no campo, né, na linha do campo. Eu penso assim. Existe a possibilidade do jovem sair para estudar e retornar para o campo, dependendo da sua formação. Se for veterinário, então ele vai ter área para trabalhar, o agrônomo. Como existe o Centro Paula Souza, que oferece o curso técnico, o jovem na área rural não precisa sair do campo para ter a sua formação. Eu acredito muito que o jovem pode sair, se especializar e trazer informação para cá, para o sítio e sobreviver daqui. Bom, se eu não acreditasse, né, eu estaria sendo contraditória comigo mesma. Então eu acredito sim, eu sou uma prova viva disso e já vi outros exemplos também. Conheço algumas pessoas que saíram e decidiram por retornar. É uma experiência muito boa e muito importante também, então eu acredito que sim. Sabia bem te vi, com sapaqui guati, anta queixada e sagui. É bom viver por aqui, terra de coroné, de sobrenome de fé. Tem sangue na escritura e pombal, bandeira vermelha na estrada, MST, inchado e luz.